Fala pessoal, como vocês estão? Cara, não sei nem como começar aqui o resenha de hoje, mas vamos lá. Tentar de uma forma breve aí falar o que foi o desastre de ontem. Confesso que me pegou legal, eu esperava tudo nessa segunda fase, é, mas não esperava que a gente fosse logo não vencer e inclusive perder pro Floresta em casa, sabe? Eu acho um absurdo. Um time que tem, com todo respeito, como eu até estava falando com o meu amigo Cazuza, que ele falou, pô, o Floresta pode ser considerado o mais fraco do grupo, mas se ele chegou lá, teve os seus méritos, né? Teve a sua competência de chegar, fez jogo duro contra as equipes, tá? Pô, ainda nem perdeu na competição, né? Tá aí com 6 pontos, né? Inclusive. É, Claro que tem ainda 2 rodadas e muita coisa pode acontecer, até mesmo pra gente, né? Mas não é um time que a gente pode falar, descartar que é um time horrível. Mas assim, teve a sua competência de chegar na segunda fase. Mas é um time assim, beleza, um time pode ser bem fechado na questão de jogar com vontade, e isso é o mérito dele mesmo. Mas é um time totalmente limitado. Pô, eu assisti os 2 jogos, sabe? A gente tem mais time que eles, tem mais qualidade, mas não consegue jogar. É, eu, inclusive, ia até começar com a frase de que time sem ataque não sobe. Time sem ataque não sobe. Porque é um absurdo. É, assim, se você for ver no primeiro jogo a gente fez 2 gols, a gente. A gente não fez gol depois? Não fez, né? Não fizemos gol depois. Fizemos só os 2 gols ali na primeira rodada, né? Aquele único segundo tempo que foi a única coisa boa que a gente fez na segunda fase até agora. E contra o Caxias o time ainda criou algumas chances e teve a bola lá embaixo da trave, né? Que o Vitor Andrade perdeu o gol. A gente teve contra o Floresta praticamente nenhuma chance de gol que eu possa lembrar assim, porque o time nem chegou no gol adversário, o goleiro deles nem sujou as luvas. E ontem a gente chegou algumas vezes ao gol, mas assim, é uma criação, é assim, é, cara, parece que o time não treina direito, essa é a verdade, né? Vou até colocar no título do vídeo. Time treina todo dia, mas não chuta o gol. Porque não sabe fazer gol, não sabe criar direito assim. Eu acho que o time até melhorou a forma de construir a jogada, não que é bom hoje, é ruim. Mas assim, é porque ano passado, anos atrás, a gente tinha muito volante no time. Exceto quando a gente tinha o Rodrigo Souza, que sabia criar a jogada, mesmo sendo volante. Aí a gente tinha o Vitinho. Mas aí depois da época do Vitinho ali, o time caiu muito, né? E isso foi na Série C, né? Desde que a gente estreou na Série C, digamos. Que teve a lesão do Vitinho ali no final do Paulistão. E, e a gente chegou ali. Aí a gente começou tinha ainda o Rodrigo Souza, mas aí era Romisson, era Henrique Lordelo, eram uns pé de rato, assim, uns caras pior que o outro. O Lucas Lima, que assumiu essa vaga, teve um momento bom, depois decaiu, mas a gente não tinha muita criação no meio campo, né? E eu acho que. E também a gente, como a gente jogava com 3 zagueiros, né? Então a gente acabava ficando só com 2 ali no meio campo. Quando o Catalá abriu mão dos 3 zagueiros, a gente ficou com o meio campo mais povoado, né? E querendo ou não, pode ver que a gente tem aí. Tudo bem que tem o Foguinho, e tem o Romisson, que são volantes. Mas o Foguinho é um cara que, assim, é um dos poucos que eu vou falar aqui que eu não vou criticar, sabe? Que é um cara que se dedica, que se entrega. Inclusive, uma mexida mal do Catalá de ter tirado o Foguinho no meio do jogo, né? E ali depois que a gente tomou o gol e tal. E a gente tinha. Mas a gente tem hoje o Dudu Miraíma, que é um cara mais de criação, é um meio campo mesmo, não é volante. O João Paulo. Enfim, só que, cara, que nem eu falei ontem pro pessoal, depois do jogo. Eu acho que a lateral nossa é muito melhor do que os últimos anos, porque o Pará é um cara muito bom, o Rodrigo Ferreira é muito bom. E eu acho que mesmo quando é o Hugo Sanches, ele tem algumas limitações, mas é um cara muito bom ali, também faz bem o seu papel ali na lateral. Eu critiquei já muito no passado, mas não tem muito o que falar hoje. O goleiro Júnior é assim, retocável, né? Assim, não tem o que criticar da parte dele. Nem no gol sofrido ontem, não foi uma falha, não vejo que foi uma falha dele. Ali foi a falha da zaga, né? Inclusive, isso sim eu tenho que falar. A zaga pra mim caiu muito o nível. O Helder não tá mais num bom momento, não tá vivendo bons momentos, tem falhado constantemente. Eu não tô falando isso aqui por causa dos vacilos que ele fez extra-campo. E eu sei que ele não gosta da gente. Mas assim, a zaga caiu muito o nível. Não sei se é porque tá com um jogo com 2 zagueiros, não sei o que acontece, mas tá muito ruim. Eu acho que tem alguns gols que eles têm tomado que são muito. É muito vacilo de zaga, tá ligado? Muito, do sistema defensivo muito ruim. E são fracos, como o nosso ataque, por exemplo, porque o ataque não faz porra nenhuma. O Vitor Andrade, quando entra, é o que parece que demonstra um pouco mais vontade, mas não faz bosta nenhuma. Felipe Garcia é o cara que eu mais destaco aqui, porque é um cara que eu vejo que se entrega, dá carrinho, corre na bola, vai lá pra trás quando precisa, tipo, vai lá, tá lá no meio campo lá, brigando por bola. Mas não faz nada também, não chuta pro gol, assim, nesse sentido, né, de conclusão. É, E o resto, cara, é um pior que o outro. Felipe Azevedo, não lembro se ele entrou ontem, vou até puxar aqui nas estatísticas, porque eu não lembro dele. Mas quando ele entra, ele é entrado, quando ele tem que ser titular, é um bosta nenhuma. Porque se ele fosse um cara tão bom, ele era a porra do titular. Mas ele é tão ruim
Um ex-jogador em atividade que joga que acabou até pegando o banco. Pedro Felipe, um lixo, não faz porra nenhuma quando entra também. Outro que faz porra nenhuma. Quem mais? Vamos lá. Mano, todo o ataque. Eu não consigo. É o Rodolfo, outro. Ele é o único que fez alguns gols durante o campeonato. Mas também quando entra não faz bosta nenhuma também. Mas pode ver o time de em campo. É mal treinado. Faz. Os caras ganham uma nota, treina a porra da semana inteira. Não faz merda nenhuma dentro de campo. Não joga bem. Não consegue ter um padrão de jogo ali, sabe? Meu, é 90 minutos sofrendo assistindo aquele time. Sabe? Eu fui a luz que eu entrei acesa assim na arquibancada foi se apagando durante o jogo. Como que é ruim ver o São Bernardo jogar? Nossa, isso não é de hoje, né? Eu tô falando hoje porque hoje é um desabafo aqui. Mas se eu fosse falar dos outros jogos também, cara. O jogo contra o Floresta lá em Horizonte foi uma loucura assistir na televisão. Nossa. Se não tivesse com meus amigos ali na sede lá da torcida e a gente comendo um puta de um cupim na manteiga, uma delícia com vinagrete, tomando umas ali, nossa, eu tinha enlouquecido. Não dava pra assistir isso sóbrio nem sozinho. Você faz uma loucura. O time tá 7 jogos sem vencer. É uma putaria a gente pensar isso. Essa é a palavra certa. Porque pega aqui, pô, a gente venceu dia 10 de agosto, 10 de agosto. 10 de agosto contra o Retrô, né? Que a gente venceu lá na Arena Pernambuco. E de lá pra cá, a gente perdeu o Figueirense 3-0, um jogo totalmente apático. Empatamos com o Náutico, que era um jogo totalmente. Esse empate foi ok, porque o Náutico estava numa boa fase. Contra o Floresta, a gente tá classificado e o time se poupou, né, pra segunda fase, né, e tudo mais. E ok também, não tem o que criticar. Aí é claro que com essa soma desses 3 resultados acaba aumentando muito os números, né? Mas no final da primeira fase eu não coloco em jogo, não. É claro que eu tenho que colocar 7 jogos sem vencer, mas o final da primeira fase não tenho o que criticar, tirando aquele jogo do Figueirense que foi uma loucura, não entendi até hoje. Mas ok, não é algo que ia acabar com o nosso campeonato. Segunda fase a gente sempre fala, é um outro campeonato. É um novo, é uma nova, né? Tudo novo. Né? Agora, a segunda fase, cara, tirando aquele segundo tempo contra o Londrina, aquela reação que teve, tudo bem que o jogo contra o Caxias ter pontuado fora foi importante, sim. Mas a gente teve chance de vencer e mais uma vez vacilo do ataque que não sabe concluir direito pro gol e poderia ter matado o jogo, porque o Caxias jogou pior que a gente, né? Os dois tempos pode se dizer. Talvez o primeiro tempo meio igual, mas o segundo a gente foi bem melhor. Contra o Floresta, lá, ninguém jogou nada, né? O Floresta chegou um pouco mais ao gol, mas nada demais também, né? Foi um jogo bem 0-0 mesmo, cara de 0-0, cara de depressão. E o jogo de ontem, mano, a gente amassou o Floresta, podemos dizer assim, amassar no sentido de a gente tava chegando ao gol todo o tempo, né? Eles mal chegavam ao gol, chegaram algumas poucas vezes, né? E, cara, é piada, cara. O que aconteceu ontem foi uma piada. Vou rodar a vinheta aqui, né? Mais uma vez, como sempre peço, like, comentário. Deixa comentário, quero ouvir a sua opinião. Né? A galera que sempre participa aí, o Vitor Igor, Rubens, o Leuzeira. Tem uma galera que sempre aqui comenta aqui com a gente. Na Fabíola, na Camura. Deixa um comentário aqui. Né? Eu até queria fazer uma live, como eu falei semana passada, mas esse clima de bosta não tem clima de fazer live. Prefiro fazer aqui no horário que eu consigo de pausa aqui do meu trabalho, gravar rapidinho aqui esses 20, 25 minutos aqui falando. Eu edito durante o dia, posto à noite tô tranquilo pra eu curtir aqui o descanso aqui aqui em casa, com a mulher e tal. Mas enfim, roda a vinheta. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, 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 Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada pra ficar marcado pra sempre na história. Bom, galera, vamos lá. Cara, antes de mais nada eu queria dizer que assim, eu particularmente tô desacreditado já, sabe? Já tô desanimei legal depois de ontem. É que nem a gente fala, sabe? A gente tem uma folha salarial 5 vezes maior que o Floresta pra perder do Floresta aqui, pra não vencer lá no Ceará. A Ponte Preta tá 3 ou 4 meses sem salário e subiu. E na raça, né? Assim, um pouco que eu vi da Ponte Preta. Eu até tava falando com o Lucão ontem, sábado à noite. Falei, cara, vocês me demais, cara. A Ponte fez uma campanha assim, ideal, né? A primeira fase foi muito constante, teve algumas oscilações, mas faz parte, é um campeonato longo, ainda mais são 19 rodadas, mas eles fizeram uma boa primeira fase, não à toa terminaram na segunda colocação e podia até ter terminado na liderança se tivesse mais algumas rodadas, porque o Caxias já estava em decrescente, né, tinha acabado o gás deles, assim como o nosso se perdeu na segunda fase, eles também estão em má fase, né, inclusive vou falar disso no final, mas enfim, e a Ponte na segunda fase sobrou, né, a Ponte venceu os 3 primeiros jogos, uma coisa assim digna de quem merece subir, de quem merece até o título da divisão,
né? Contra o Náutico foi um jogo difícil, assisti uma parte do jogo, né? Saíram atrás, conseguiram empatar nos acréscimos, com 2 rodadas ainda de antecedência, né? Conseguiu aí o acesso. E com salário atrasado, cara. Sabe, isso que me deixa puto. Nossa, como eu tô puto, sabe? Porque a gente faz tanta coisa, sabe? A gente preparou uma festa bonita ontem na arquibancada, sabe? Eu digo das organizadas, sabe? O povão que vai, eu já nem boto fé, não sei se o povo também tá desanimado com o time. O clube também, né? Hoje eu não vou falar sobre isso, deixa pra falar depois da temporada. Mas o clube tá fazendo um trabalho bem bosta, né? Como sempre, pra atrair o povo pro estádio. Beleza, fez o cala-boca pra nós, que é o ingresso gratuito na segunda fase. Mas não fez divulgação. No primeiro jogo fez divulgação, botou uns carros de som. Fez uma coisa legal que tem sido na segunda fase, que sim, isso é uma coisa positiva, que é ter pontos de distribuição de ingresso, né? Em vários locais, né? Na Adega do Dino, o Lagábia, o Esportes Cacetari, enfim, entre tantos outros aí, isso é uma coisa muito boa, mas não tem divulgação, as pessoas nem sabem que tá dando ingresso lá, sabe? Não tem uma divulgação pra falar, ressaltar, reforçar a importância desse momento que a gente tá vivendo, sabe? E eu não vou, como eu falei, eu não vou ficar colocando aqui os melhores momentos, eu acho que pra vocês é um sofrimento assistir, já assistimos ontem o jogo, não vou fazer essa dor com vocês aqui, mas eu já tô assistindo aqui, coloquei aqui pra assistir os melhores momentos, pra eu ver, né, o quão estúpido foi a nossa atuação ontem, sabe? Porque de tudo que eu falei aqui, né? Tem time aí, mesmo sem receber salário, e subiu. O Floresta tem uma folha salarial muito menor que a nossa. Como eu falei, umas 5 vezes aí. Eles conseguiram nos vencer, em casa, aqui, sabe? E a gente não consegue, sabe? A gente não. Parece um time que não treina. Você vê, eles trocam uns passes interessantes às vezes, né, durante o jogo. Mas, cara, não importa se o Floresta tava retrancado, tava jogando lá atrás. Você tem 90 minutos, tá jogando em casa, sabe? E não consegue fazer. Não consegue criar uma jogada. Uma jogada criativa, uma chance de gol. Sabe? Isso é culpa do Catalá, que não sabe treinar o time. É culpa do Graziano, que não contratou, sabendo do problema, não contratou. Será que ele investiu a porra do dinheiro dele lá no Guarani, então? Que acho que parece que contratou o jogador lá pra segunda fase, né? Tudo bem que teve um deslize aí no final de semana, mas eu ainda acho que o Guarani tem grande chance de subir. Claro que aí agora deu uma embolada no grupo, tem um Náutico na briga. O Náutico só tem um ponto, né? Mas enfim, não importa. A gente tinha. Olha, pra vocês terem uma ideia. A gente tinha ontem a oportunidade de, se a gente tivesse vencido o Floresta, e o resultado ontem, que foi a vitória do Londrina. Lembra que eu falei aqui no resenha, quem me acompanha aqui? O resultado ideal era a gente vencer ontem, e aí uma vitória do Londrina ou empate entre as duas equipes. Por que a vitória do Londrina era importante? Porque se a gente vence os Caxias, a gente já despachava o Caxias da briga, sabe? É claro que aí também teria que contar que, né, assim, vamos supor que na outra rodada, mesmo a gente vencendo o Floresta, eles não estariam eliminados. Aí a gente teria que, na penúltima rodada, a gente vencendo o Caxias, a gente garantiria já o nosso acesso. Mas assim, tem a questão do Floresta, se ele vencesse os 2 jogos dele, né? Vencesse o Floresta e vencesse o Caxias. Só que aí a gente, com 3 pontos, a gente iria a 9. Né? Eles também só teriam chance de ir a 9 pontos. Sabe, eu tô vendo os melhores momentos aqui do jogo. A gente chegamos várias vezes ao gol adversário, mas não chega de um jeito assim, parece que de qualquer jeito. Parece que, como eu falei, não é treinado isso. Você vê as jogadas aqui, é sempre bola, chuveirinho. Mano, umas finalizações, nossa, ridícula. Olha esse chute aqui, ó. Nossa, ridículo. No começo do segundo tempo aqui. Meu, sabe? Eu tava tão de cabeça quente ontem, eu tava com tanta coisa pra falar. Agora que tô mais esfriado, a gente esquece de algumas coisas assim pra comentar, mas cara, como foi decepcionante ver. Ontem eu quase não troquei palavra com ninguém depois do jogo, não queria falar com ninguém, só queria logo ir embora pra casa. O gol que eles fizeram é ridículo, eu tô vendo agora. Cara, tinha, sabe, 4 homens ali dentro da nossa grande área, né, de São Bernardo, 2 do Floresta. Eu não sei se é o Pará que tá marcando o cara que vai cruzar. Beleza, a bola passou por ele, mas ainda tinha 3 homens. O que o Helder e o Augusto estavam fazendo ali? Deixando o cara livre. Eu vou ver se até coloco esse print aqui. Eu não vou colocar os melhores momentos, mas posso colocar a imagem aqui pra vocês. Porque é ridículo, cara. É ridículo. Ó, o cara vai cruzar a bola e tem 2 homens nossos, que eu imagino ser o Helder e o Augusto, porque é uma outra coisa que eu vou falar aqui também sobre isso, tá? Mas deixa eu concluir primeiro essa parte aqui, que é sobre as substituições, tá? E aí, ó, cruza a bola. E aí não fizeram nada. Mão na cabeça. Foi o que fizeram. Fizeram alguma coisa, eles colocaram a mão na cabeça. Cara, é inexplicável, sabe? E é difícil a gente acreditar mesmo que não vai subir, assim. É um bando de frouxo. Né? Não quero falar que os 11, os 23, 25 jogadores.
sabe? Tem alguns jogadores que eu não posso criticar, como o Foguinho, como o Júnior Oliveira, até mesmo os laterais, acho que tem alguns erros deles, mas acho que não tem o que falar deles. O Bruno Silva nem entrou ontem, mas é um cara que pouco que ele entrou aí na segunda fase, né, que ele veio, é a única contratação da segunda fase. Eu não botei fé nele, né, mesmo sendo um cara experiente e tal, mas ele tem uma certa idade, eu pensei, cara, não sei se vai dar muito certo. Mas ele jogou bem quando entrou. Aliás, por que não entrou ontem? O Catalá, por que não colocou o Bruno Silva? Porque, tudo bem, a gente não era um jogo que a gente tinha ameaça de defesa, mas por que depois do gol, tudo bem que a gente não sofreu mais ali depois do gol, né, assim, outros momentos. Mas de qualquer forma, por que jogou com o Augusto e o Helder? Por que o Augusto tem sido titular? Sabe, por que não o Salustiano? Por que não o Carrerete? Por que jogou com o Augusto e o Helder? Por que o Augusto tem sido titular? Sabe, por que não o Salustiano? Por que não o Carrerete? Que pra mim, eu acho, quando ele jogou assim em outras ocasiões, é que ele jogou mais ano passado. Gostei bastante dele. Por que tem sido essa opção jogar com o Helder e o Augusto? Porque não tá dando certo, desculpa. Contra o Londrina, foi também a mesma zaga, e ontem também. A gente tá tomando uns gols idiota, cara. O gol de ontem foi piada, cara. O gol de ontem que a gente tomou foi piada. Mas assim, apesar das críticas da zaga, o pior ainda é que consegue ser o ataque. Porque sequer consegue fazer um gol. Sequer consegue chegar com muita qualidade no gol. Quando chega parece que é meio sabe, de forma desembestada, na sorte. É muito chuveirinho, é muito... muita... como posso dizer? Cara, você não vê qualidade ali na chegada, assim, no time. Não é um time que chega com ofensividade. Lembra quando vocês que assistiram talvez aí o Rios que eu postei na semana, que me deu um trabalhão fazer, né, pra que achei que podia motivar jogador, podia ser, né, um negócio legal falar, da mística da quarta rodada, que o time simplesmente fiou no... E aí, assim, é bizarro, porque você tem... a gente via no time de antigamente uma forma de atacar, sabe, com qualidade, de ir pelas laterais, de ir pelo meio campo, pelo meio, sabe, que dava gosto de ver, né. A gente falou na volta do jogo ontem de jogadores do ataque que a gente teve, assim, prazer de ver, sabe? Esse ano mesmo a gente teve o Fabrício Daniel, que se o Graziano fosse homem o suficiente de bancar e falar, eu quero subir, porque ele fala tanto que quer subir, que tá cansado, que não quer investir, que, né, tá gastando muito dinheiro, por que não faz uma coisa decente? Porque ele é burro, que ele poderia muito bem falar assim, esse dinheiro aqui que eu tô gastando muito, por que eu não seguro o jogador? Eu sei que ele tem mercado, eu sei que ele é um jogador... Inclusive o Fabrício Daniel foi pra Série A, né? E é um cara que jogou muito bem. O Léo Jabá, com todas as críticas nossas que a gente já fez aqui, é um cara que entrega, sabe? Muito mais que esses idiotas aí, né? E os últimos anos teve o Bruno Santos, teve o João Carlos, Marlisson. E aí, contando da outra gestão antes da Magnum, né? A gente teve muitos jogadores aí, pô, Ricardinho, Judson, Edno, Fernando Baiano, Tatá. Cara, eu não vou pensar em todo mundo aqui, sabe? Mas a gente teve muito atacante bom, sabe? Que a gente via falar assim, esse cara tá em campo, a gente tem chance de ganhar, tá ligado? Então, a gente tá de frente pros piores atacantes, assim, em anos, porque nenhum presta. Nenhum presta. Você tá sendo insensível, Renato. O jogador pode ficar puto vendo isso. O cara ganha, é o que eu falei no começo do vídeo, os caras ganham uma nota. Treina a porra todo dia. Treina todo dia, pra não fazer bosta nenhuma. A gente dá um corre danado, vai pro Nordeste, vai pro Sul, em questão de semanas, sabe? Tá lá na ponta do Brasil, tá lá no Sul, sabe? A gente tem que ainda ficar ouvindo provocação de jogador, como eu ouvi falar que aconteceu lá em Horizonte, lá do Helder, né? Que não pode ser criticado, ele é a pérola, a safira, a esmeralda do Brno. E a gente tem que... a gente faz um corre danado, eu aqui no Resenha, pô, faço um corre aqui danado de fazer pelo São Bernardo isso daqui, sabe? Fazer tudo por amor ao clube, como muitas pessoas fazem, sabe? O que as pessoas têm feito aí nas últimas semanas, os torcedores. A gente que é fanático aqui, que a gente faz um corre danado, a gente abre mão de muita coisa na nossa vida, deixa a mulher puta em casa, porque a gente vai organizar isso, vai organizar aquilo, sai cedo de casa, ontem saí 9h30 da manhã, por causa do jogo. Pra quê? Pra ver um Floresta ganhar em casa, sabe? É ridículo, cara, é ridículo. É frustrante, é uma decepção gigante. Esse ponto, essa parte que eu quero falar aqui agora pra gente encaminhar pra fechar o vídeo. Eu não vou falar muito disso agora, a gente espera terminar a temporada, claro, ver também o que vai acontecer. E mesmo que o impossível aconteça, da gente conseguir o acesso, muita coisa tem que mudar, sabe? O Catalá não pode ficar mais aqui de jeito nenhum, sabe? A torcida também tem que se mexer nesse ponto também. Não dá pra continuar com o Catalá, não dá pra continuar com o Catalá, não dá. Tem muito jogador, que acho que mesmo se a gente subir, acho que naturalmente vai acontecer isso, porque tem muito jogador que já não tá servindo pra Série C, não vai servir pra Série B. Uma coisa é continuar com o Rodrigo Ferreira, com o Pará, com o Júnior, com o Foguinho, com, até um João Paulo ou Dudu, mas tem jogador que não tem como, ataque todo não tem como condição de ficar pra uma Série B, nem pro Paulistão, que senão a gente vai lutar pra não cair. A zaga não tá dando mais, Helder já não tá naqueles momentos bons, agora só fica putinho por aí, e não joga bola. A gente não tem, o Augusto pra mim, desculpa, é rua.
Tem que ter uma reformulação, cara. Não dá. Senão, eu tô falando isso porque senão a gente vai passar perrengue ano que vem no Paulistão. E, cara, a Série C eu não quero nem pensar, que é muito longe. Tem Copa do Brasil ainda, sabe? E é importante classificar, porque classificar dá uma grana boa, né? Ainda que o Graziano bote de bolso dele e não investe no clube, porque ele já não investe mesmo, né? Faz o arroz com feijão, reclama que tá fazendo arroz com feijão. Então vende logo essa porra, cara. Vende alguém pra alguém que quer fazer, que tenha tesão em fazer o negócio acontecer. Eu soube, não sei se é verdade, que ele não tá dando bicho pro jogador. Meu, esse momento precisa, sabe? Não era hora de chegar firme e falar, e aí, vamos dar mais sangue aí? Porque parece que os caras estão jogando com vontade, quem sabe com um bicho rola, sabe? Enfim. Mas tem que ter uma reformulação, não dá, mano. Até de dono mesmo. É que, né, se o Guarani. É que eu não sei, né? Tem muita coisa que a gente falou aí lá atrás, a gente pode repercutir isso melhor depois da temporada, com a questão de venda do clube que rolou aí durante o ano. Falando agora pra gente fechar aqui, dá pra gente classificar? Dá. Como eu falei lá, se a gente vence o Caxias. E aí não é questão de eu acreditar ou não acreditar. É estatística. Se a gente vence o Caxias, se o Londrina vencer o Floresta, o empate não seria o fim do mundo, mas eu acho que seria complicado, porque a gente teria mais a obrigação de vencer o Londrina na última rodada, ou então empatar lá e torcer para que o Floresta seja, né, amassado. O cenário ideal era que o Londrina vencesse o Floresta, tá? Que aí o Londrina já garantiria sua vaga na Série B. Então o Londrina vai para esse jogo precisando vencer. A gente vence o Caxias semana que vem, né? E a gente iria a 6 pontos. O Floresta também ficaria com 6 pontos. E aí o Londrina já tá com 6, ele já iria a 9 e ele já iria garantir a vaga dele. Né? Ele já iria garantir a vaga dele, porque a menos que a gente. Eu teria que fazer os cálculos aqui. Eu vou até deixar uma imagenzinha aqui do lado, porque se vocês forem ver aqui, um caso hipotético, né? A gente vencendo semana que vem e o Londrina vence o Floresta. Eu não sei exatamente se eles já garantiriam acesso, porque se a gente vence o Londrina depois e o Floresta vence o Caxias, aí, entendeu? Que aí o Floresta iria a 9 pontos, a gente iria a 9 pontos, o Londrina ficaria com 9 pontos, ficaria tudo assim, embolado, né? Então, assim, não dá pra afirmar a questão de que o Londrina já garantiu acesso. É claro que eu tô falando desses resultados acontecerem, eu acho difícil também. Até mesmo a gente vencer o Caxias, né? Vamos combinar. Embora sim, o Caxias, o São Bernardo é o time mais frouxo, né, nessa segunda fase. Que o Brusque venceu, o Náutico venceu, o Guarani venceu, a Ponte venceu, o Londrina venceu, o Floresta venceu. Só nós e o Caxias que não vencemos. Então assim, é o encontro dos frouxos semana que vem. Não é o Caxias fazer uma campanha ridícula depois de ter sido líder da primeira fase, mas eu esperava que isso pudesse acontecer, por isso que era uma esperança da gente fazer uma boa segunda fase. E é isso que me deixa também mais puto, porque a gente tem um Londrina que, ok, eu consideraria eles subirem, o Floresta que teoricamente é o time mais fraco, e o Caxias em má fase, em mau momento, né? Que não jogou bola também na segunda fase até agora, né? Perdeu em casa ontem, né? Contra a gente eu vi que jogou muito mal. Então assim, poxa, nós e o Londrina, sabe? E aí a gente, com um balde de água gelada ontem, com a derrota no Floresta. Mas é como eu tô mostrando pra vocês, ainda dá, como eu falei aqui começando o vídeo, eu não acredito, mas assim, eu acho que vocês estão assistindo, mesmo assim, devemos passar esse momento assim de tristeza, de luto, e a gente ir pro primeirão domingo. Não vou fazer aqui aquela campanha gigantesca como a gente fez na semana passada, porque, cara, é decepcionante a gente ver um time que não consegue jogar em casa, que não consegue chutar pro gol. Eu fico até com vergonha de falar pro pessoal ir pro estádio, mas a gente que ama o São Bernardo, a gente não deve ir pelos jogadores que estão lá, pelo Helder, pelo Felipe Azevedo, pelo Pedro Felipe. A gente tem que ir pela essa camisa, pelas essas cores aqui que a gente tem na nossa vida, como eu tenho tatuado aqui na minha pele, e vou torcer até o dia que eu morrer. Tô animado, tô triste, né? Eu até desabafei ontem à noite, falei, por quanto que eu já abri mão da minha vida por causa desse time, mas eu me arrependo. E vou continuar apoiando. Só que assim, então eu digo mesmo pra vocês, irem ao primeirão, se a gente tiver chance de acesso, eu vou pra Londrina, vou pro Paraná, a gente se mobilizar, encher o ônibus aí pra ir para Londrina. Mas, cara, é difícil o cenário, porque o time, assim, né, não tem mostrado o que merece, né? Não tem mostrado o que merece. Esses caras têm que agora provar em dois jogos que merecem subir, que são homem, porque até agora não foram homem. Mas é isso, é a gente apoiar, é a gente ir pro estádio, e vamos, né? Vamos que vamos, enfim. Porque como eu falei, o grupo é todo embolado, o Caxias perdeu, o Floresta vai jogar em casa agora, mas não é garantido que vai vencer, porque o Londrina também venceu, então tá em bom momento. São o encontro dos dois que venceram na última rodada. Então, assim, a gente tem chance de vencer e era chance também de a gente fazer saldo. O saldo era importantíssimo, porque tá todo mundo ganhando de placar. Ninguém ganhava, e quem ganhou de placar mínimo. Então vamos supor que na próxima rodada a gente vença por 2-3-0 o Caxias, a gente tem a chance de, na última rodada, uma situação bem mais tranquila, que com um empate a gente garante.
né? Aí, e se a gente perder? Se a gente perder, vai depender do resultado. Vai depender do empate entre o Caxias e Floresta, vai depender de uma vitória do Caxias, né? Só que não poderia acontecer é o Floresta vencer, porque aí se o Floresta vence e o Londrina vencer, aí não tem como a gente subir de forma nenhuma, porque aí, né, eles teriam pontuação acima da gente, né? Não é nem questão de saldo, é a pontuação mesmo, né? Então, Floresta, a gente tem que torcer, resumindo, Floresta não tem que vencer mais no campeonato, o Caxias também não. E aí a gente precisa vencer nessa parte, de vencer o próximo jogo, e vencer, e lá em Londrina nem vencer, cara, um empate seria bom. E como eu falei, dependendo do que acontecer entre Caxias e Floresta, até numa questão de empate entre as duas equipes, a gente não poderia perder do Londrina. Mas a gente empatando, se o nosso saldo for positivo, ou mesmo que nosso saldo for igual, por gols marcados, diferente de 2023, a gente poderia subir por gols marcados, né? O saldo igual, mas por gols marcados a gente teria mais do que o Floresta, por causa daqueles 2 gols lá no primeiro jogo contra o Londrina. Mas enfim, é muita teoria da conspiração. O resenha acaba dessa semana... O resenha dessa semana acaba por aqui. O que eu fico de recado pra você que acompanha aqui o resenha toda semana, que é torcedor, pra que apesar da gente estar desanimado, a gente não desistir completamente. Primeirão domingo, um horário bom, 7 da noite, se não me engano. Apoiar, a gente vai tentar falar com o jogador. A gente tá aqui nesse último respiro nosso, tá ali vivendo por aparelhos, mas pelo clube, não por eles. Mas a gente vai tentar falar com eles, passar motivação, que eles entendam a importância disso tudo. Porque acaba o campeonato, muitos deles podem ir embora. A gente vai continuar, entendeu? Mas é isso, pessoal. Completamente desanimadora a situação. Ontem fiquei muito decepcionado. Mas, apesar de tudo isso, a gente tem chances ainda. Não acho que a gente venceria o próximo domingo, depois da frustração que foi ontem. Mas também o Caxias é o time também, como eu falei, mais bunda mole igual a gente, né? Então é o encontro dos bunda mole. Quem for menos bunda mole pode vencer. Se os dois, mas é tão bunda mole os dois, pode ser que os dois ainda empatem, né? E aí se empatar domingo, cara, eu acho que não tem mais chance, porque a gente teria a 4 pontos. E aí, enfim, o Floresta tem já 6. A gente teria que vencer o Londrina, torcer pro Floresta perder, seria a única solução. Isso contando que o Floresta também perca o próximo jogo também, né? Porque vamos supor que as duas equipes empatem, aí esquece, não tem resultado que salve a gente. Mas é jogo a jogo, vamos ver rodada por rodada, né? A gente ainda tem chance, vamos continuar aqui, né? Num fio de esperança ali. E é isso, galera. Obrigado por quem ficou assistindo aqui esse vídeo até agora. Deixa um comentário, quero ouvir sua opinião. E é isso, semana que vem estamos de volta. Né, tentem ficar bem aí, porque a minha semana não começou legal da dor de cabeça que foi ontem. Porque a gente que vive o bagulho sofre demais. Essa é a palavra certa. Por isso que eu falo, o jogador que tá aí, pra isso tá de boa. Vai na mansão deles lá, o carrão deles, com a família, tá curtindo, afoga. E o pior acontecer, eles vão pro outro time, continuam ganhando o dinheiro deles que é bom. E nós aqui, ganhando bosta nenhuma, né? Se matando pra ir viajar no Brasil com o nosso dinheiro, né? Com o nosso dinheiro. Mas é isso. Seguimos. Boa semana e até a próxima.